Querido e bondoso Pai eterno, Pai, maravilhoso Deus, Senhor da glória, toda honra e toda glória para Ti, Senhor. Neste momento, Senhor, estamos aqui juntos, unidos, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, para, Senhor, Te louvar, Te agradecer, ouvir Tua palavra, ouvir o Senhor falando conosco, meu Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento. Ó Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo venha, habite em nós, meu Senhor da glória, limpe nossos corações e faça morada. Dá-nos sabedoria, Senhor, sabedoria do alto, para que nós conseguimos, Senhor, viver sempre em Teu agrado, ó Deus. Abençoa este momento, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Supre nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por tudo. E até aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha se fazer presente. Ó Pai Santo, querido, nos ilumina, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, seja luz para o nosso caminho, lâmpada para nossos pés. Ó Pai Santo, muito obrigado por mais um dia que amanheceu. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Teve um certo dia que eu estava trabalhando e as contas lá não estavam fechando, né? Tava muito difícil. Isso foi na segunda quinzena de 2018. E naquele momento ali, foram uns 2 meses antes de eu ter sido assaltado, né? E aí eu estava passando por um momento de dificuldade muito grande, muito grande. Sem dinheiro, indo e voltando para o trabalho a pé, todos os dias, sem me alimentar, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. E na segunda quinzena de 2018, eu ia deixar meus filhos no colégio, voltava para casa, tomava café da manhã, 9 horas da manhã eu estava na empresa, eu só voltava para casa depois que fechava a empresa. A empresa fechava às 21 horas, 9 da noite. E esse período todo eu ficava sem comer. E por não ter grana mesmo para comprar. E ao voltar para casa, às 21h30 eu chegava, porque eram quase 4 quilômetros de distância de onde eu trabalhava para onde eu morava, quase 4 quilômetros. E eu ia e voltava a pé. Todo dia eu andava quase 8 quilômetros. 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. Então são mais ou menos 8 quilômetros de andanças. E eu estava com muita dificuldade, mas muita dificuldade, muita dificuldade. E eu estava meio que desviado. Eu estava na igreja, mas não estava verdadeiramente na igreja. Eu ouvia a palavra, mas literalmente ela ali não entrava ainda no meu coração. Eu sabia onde estava a solução, mas eu não ia atrás dela. Até que chegou um momento em que eu percebi que a única saída que eu tinha não vinha das mãos de parentes ou de dinheiro ou de amigos. Não viria dali, mas viria do meu pai, o meu pai que está no céu. Meu Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. Era dali que vinha. Uma quarta-feira à noite eu saí do trabalho, resolvi fechar a empresa um pouquinho mais cedo para me tentar pegar o final do culto, porque o meu trabalho também me impossibilitava de eu ir para o culto, mas na verdade ele não me impossibilitava. Eu era o dono da empresa, eu podia sair na hora que eu quisesse para ir para a casa do Senhor. Eu não ia porque eu não queria. Então eu resolvi fechar a empresa às 8h30 da noite, 20h30, e fui a pé para tentar pegar o final do culto. Quando eu cheguei no final do culto, de fato, já estava finalizando, o pastor finalizando ali a palavra, e eu fui lá dar a paz do Senhor para ele, e eu não aguentei. Meu olho começou a lacrimejar,
porque eu estava passando por muitas dificuldades. Ele perguntou assim para mim: irmão Joel, está tudo bem? E eu disse para ele: sim, pastor, está tudo bem. Mas por dentro eu estava totalmente arrebentado. Por dentro eu estava totalmente destruído. E foi naquele momento ali que eu comecei a entregar não só a minha família, mas tudo aquilo que eu tinha, e voltando para casa de fato, para casa do nosso Deus. A parábola que eu quero ler hoje, que nós vamos acompanhar e vamos ruminar um pouquinho, vamos analisar um pouquinho, é a parábola do filho pródigo, que poderia ter um outro nome. Essa parábola ela poderia muito bem ser falada e ser chamada Amor do Pai. Vocês vão encontrar essa parábola no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso de número 11, e nós vamos fazer a leitura até o 32. Lucas 15, do verso 11. Eu vou compartilhar minha tela, porque nós vamos assistir um trecho a respeito dessa parábola, e depois alguém vai ler para nós, para que nós possamos ruminar. Então nós não vamos ficar apenas no vídeo, mas sim na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E quem quiser acompanhar o vídeo, é só ir fazendo a leitura. Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o versículo de número 32. Tá bom? Eu vou dar o play, vou desligar o áudio e vou perguntar se vocês estão ouvindo. Se tiver todo mundo ouvindo, é só dar o joinha para mim, tá bom? Então, vamos lá. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos.
porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Agora, a gente vai fazer a leitura. Quem pode ler Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32? Se quiser fazer, Jane, pode fazer. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as botas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Continua. Continue. Pois, Até o final. e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Eu me vejo muito dentro dessa parábola. E a gente aprende várias coisas aqui. A primeira que nós aprendemos está lá no versículo de número 13. Lá no versículo 13. Deixa eu colocando aqui na tela para você acompanhar. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Em algumas versões, dissolutamente. A vida separada da comunhão com Cristo, ela é claramente observada pelo estilo de vida daqueles que pecam. Quando você olha pessoas por aí bebendo, enchendo a cara, se drogando, se prostituindo, fazendo aquilo que era errado, a gente percebe claramente a vida dissoluta que eles vivem. São pessoas que vivem abraçadas ao pecado. São pessoas que estão ali vivendo uma vida completamente sem esperança e com falsas felicidades ou com uma felicidade momentânea. Momentânea porque acaba. Esse tipo de felicidade acaba. E normalmente no dia seguinte vem acompanhado com uma forte crise de dor de cabeça. Porque a consequência que encher a cara de cachaça, de bebida, faz. Eu estou falando só de bebida. Estou nem mencionando outras drogas por aí que causam uma dependência química muito maior. Então a gente percebe aqui o estado das pessoas vivendo em uma vida irresponsável, em uma vida que não é por culpa de Deus. As coisas que acontecem de forma ruim nas nossas vidas, a maioria delas é por escolhas ruins que nós mesmos fizemos. São escolhas ruins, péssimas escolhas. Que a gente toma essas escolhas, nós tomamos essas decisões antes de orar, antes de perguntar a Deus qual é o centro da sua vontade. E aí, por cobiçarmos, nós queremos
e fazemos acontecer, e as consequências vêm. Todo pecado ele vem acometido de uma consequência, e normalmente, a consequência é ruim. Normalmente, a consequência de um pecado é uma coisa ruim. Nunca o pecado traz uma coisa boa. Então, é normal o pecado nos proporcionar algo ruim. Porém, assim como aconteceu comigo lá em 2018, como eu mencionei para vocês, eu percebi, assim, que havia uma saída. No versículo 17, o filho pródigo, ele percebe. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele sabia que na casa do pai dele, mesmo aqueles menores, tinham fartura, algo que ele não possuía. Ele olhava para a lembrança de como os empregados do pai dele comiam, e ele percebia que mesmo aqueles empregados, não sendo pessoas ricas, tinham fartura. Eram pessoas que tinham comida em casa, recebiam seu salário, tinham lá, de repente, algumas posses. Talvez eles tinham lá seus cavalos, tinham suas casas. Enquanto que o filho pródigo já não tinha mais nada, não tinha nem a roupa cheirosa para vestir. Não tinha absolutamente mais nada. Nessa hora, a gente percebe aqui claramente uma ação. Essa ação, ela está no versículo 18, quando diz, em algumas versões, levantar-me-ei, e aqui, nessa que eu estou compartilhando na tela, diz, eu porei a caminho e voltarei para meu pai. Isso é uma ação. Ele agiu. Eu vou voltar. Ele agiu e ele foi. Lembra quando Jesus chama os fariseus de hipócritas porque eles os louvavam com as suas bocas, mas com as suas atitudes, não? A mesma coisa a gente pode perceber aqui. Essa pessoa, esse filho pródigo aqui perdido, ele tem uma ação. Note que essa ação não parte da parte de Deus ou do seu pai. A ação de voltar para a casa de Deus, para os braços do pai, porque essa parábola fala sobre o amor de Deus e sobre o pecador arrependido. Essa passagem, especificamente no versículo 18, mostra claramente que quem tem que tomar uma atitude somos nós. Deus já fez a parte dele. Deus, ele veio para o mundo sem pecado, pegou os meus pecados, levou na cruz, foi abandonado para que eu não pudesse ser abandonado, sofreu, foi humilhado, foi pregado, para que eu pudesse ter a vida eterna, para que eu pudesse hoje estar aqui tendo a grandiosa e maravilhosa oportunidade de ler a palavra dele, de servir, de poder levar a palavra dele para outras pessoas, como acontece aos sábados, de poder servi-lo, de ministrar sua palavra. Jesus, ele fez isso por mim. Então eu não posso esperar que ele me dê alguma coisa, como algumas pessoas agem hoje ainda. Eu conheço pessoas aqui que convivem próximo a mim, que esperam primeiro que Deus dê alguma coisa para depois essa pessoa entregar algo. E não é assim. De Gênesis a Apocalipse, primeiro a gente dá para depois a gente receber. Em Apocalipse, Jesus fala: volta, pratica as boas obras, volta ao teu primeiro amor.
Então aqui no versículo 18 a gente percebe uma ação do filho pródigo. Ele se levanta e vai. A fé é uma ação. A fé não é um mero sentimento. É uma ação de ir, de fazer, de se levantar, de dar o primeiro passo. Primeiro não, o segundo, porque o primeiro quem deu foi Deus. Foi Deus quem deu. Quando ele envia o seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então o primeiro passo quem deu foi Deus. O segundo é nosso. Então que a gente deu esse segundo passo. Em seguida, no versículo 21, a gente vê a confissão, o reconhecer, o arrependimento. Olha, Deus sabe que eu sou pecador. Deus sabe que eu errei. Mas eu preciso abrir minha boca e falar: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. A melhor coisa que tem no momento de reconciliação é quando alguém abre a boca para você e fala que errou. Imagina só, você numa briga com um relacionamento aí com seu marido, com a sua esposa, com seu cônjuge, e no meio da discussão, a pessoa errada chega para você e diz: olha, me perdoa, pequei contra você, falhei, a culpa é minha, me perdoa. Não é tão bom quando você ouve isso? Há um alívio de carga, não só de você, mas para com a pessoa. Verdadeiramente nessa hora acontece algo que o mundo não dá, chamado paz. Essa paz nós só encontramos no relacionamento com Deus, porque é só Deus que nos dá essa paz. Homem nenhum, familiar nenhum, dinheiro nenhum, amigo nenhum nos dá a paz que Deus nos proporciona. Essa paz só vem de Deus. E isso só acontece quando eu desço do meu pedestal, me ajoelho perante o altar de Cristo e confesso e falo para Ele no meu íntimo, trancado no meu quarto: Senhor, me perdoa. Cometi esse pecado, esse e esse aqui também. Me perdoa. Não sou digno de ser tratado como teu filho. Quando você faz isso, aquilo que está descrito lá no Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 31, que diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. João 9, versículo 31. Deus não ouve a pecadores. Está escrito aqui. Deus ouve a quem? A um pecador arrependido. Esse ele ouve. Esse ele ouve, o arrependido. E é o que nós vemos aqui. No versículo 21. Nós vemos aqui no versículo 21 um pecador arrependido do que fez. É igual o louvor que eu coloquei mais cedo. É igual o louvor que eu coloquei mais cedo. Arde de novo o nome desse louvor. Em seguida, no versículo 24, vem um resultado de você clamar ao Pai por perdão. No versículo 24 diz aqui: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Gente,
para Deus, quando nós estamos em pecado, para Deus, ele enxerga para nós em um estado de um filho que estava morto, porque é o que o pecado traz. O pecado nos traz a morte. E não é a morte, apenas a morte física, mas a morte espiritual. Nos aparta de Deus, nos deixa longe do Pai. Deus, ele olha para nós no estado de pecado em uma condição em que nós estamos mortos para ele. Ele não ouve as nossas orações. Porque nós estamos numa condição de morto, e morto não fala. Morto não fala. Morreu, está morto. Mas quando que a gente volta à vida para Deus? Quando a gente se arrepende dos pecados. Quando nós nos arrependemos, nós voltamos à vida. E ele passa a nos enxergar. E na condição de pecadores arrependidos, assim como está lá em João, capítulo 9, versículo 31, né, que eu li? João 9, 31, que diz, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Pecador arrependido é o pecador que faz a vontade de Deus. É o que volta ao centro da sua palavra. É o que volta para a casa do Pai. Esse Deus ouve. Então, a partir desse momento, Deus nos olha agora em um estado de vivos. Esse ele ouve. Esse é o seu verdadeiro amor. Em contrapartida, vão sempre existir aquelas pessoas que vão olhar para nós e vão só enxergar a vida passada que nós tínhamos. Eles vão enxergar a vida passada. Porque eles não presenciaram isso, eles não sabem sobre isso, eles não entendem sobre isso, eles também estão mortos porque estão em pecado. São pessoas que estão dentro, muitas das vezes até dentro da igreja, conhecem a palavra, mas são pessoas que não ficam felizes. Lá no versículo 28 a gente vê quem são essas pessoas. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, porque não aceitava o retorno do filho mau que gastou o dinheiro do pai, que fez coisas erradas com o pai, que fez coisas erradas com ele. Não ficou feliz. São pessoas que estão longe do amor de Deus. Estão longe do amor de Deus. São pessoas que olham para o pecador e dizem, esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Como assim não tem jeito? O que é impossível para os homens é completamente possível para Deus. Ele convence, o Espírito Santo convence do pecado quem ele quer, na hora que ele quer. E qual é a minha parte nisso? É pregar, levar a palavra. O poder do convencimento é do Espírito Santo. Então o filho mais velho se enche de ira. Então o pai, ele insiste e fala, olha, todos esses anos, o filho falando para o pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo teu, serviço que nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca te deu, e aí mostra a ingratidão. E aí passa na cara do pai, mas tu quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, você mata para ele um novilho gordo, faz uma festa que não fez para mim. E aí novamente o pai, mesmo para esse filho, ele também diz,
Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Ele mostra para essa pessoa que não está ali no centro da vontade de Deus que ele tem a possibilidade também, que é dele. Deus sempre nos dá a possibilidade de nos regenerarmos dos nossos pecados, mesmo aqueles que estão dentro da sua casa. Ou não foi assim com Caim? Caim, o pecado jaz à tua porta, Caim. E o que Caim fez? Qual foi a decisão do Caim? Tudo parte do princípio das nossas decisões. Deus já fez a parte dele. Afinal de contas, quem sou eu para cobrar a Deus alguma coisa? Se o maior profeta, segundo Jesus Cristo, que era João Batista não se sentia digno de desatar as sandálias de Cristo, quem sou eu? E nem profeta sou. Eu não posso cobrar absolutamente nada do leão da tribo de Judá. Não posso. Eu sou pecador arrependido dos pecados que cometi. Sou isso que eu sou. Sou isso que o Joel se é. Pecador arrependido dos pecados. Então qual é a lição no final? Nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Nós não somos melhores do que ninguém. Louvado seja Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém, nós somos pecadores, irmãos. E a única coisa que a gente merece de Deus é queimar no fogo do inferno. É isso que a gente merece. E se não fosse o sangue do Cordeiro, era essa condenação que nós teríamos. Mas através do sangue de Cristo, que nos lava do pecado, que nos purifica do pecado, essa condenação não sobrecai em nós. A glória é de Deus, é de Cristo, que morreu na cruz, para que isso aqui, esse reconhecimento que você está vendo na tela, possa acontecer. Mas só acontece para aquele que é arrependido, aquele que estava morto, mas agora está vivo. Isso acontece para eles, para nós. Eu vou deixar vocês comentar, como sempre faço, mas antes eu quero fazer uma oração para encerrar aqui essa fala. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento. Somos pecadores, Pai, arrependidos de tudo o que nós fizemos. E nós queremos voltar diariamente para os teus rios, porque deles nós não queremos sair. Queremos ter intimidade contigo, ouvir a tua voz todos os dias. Estamos arrependidos, Pai, de tudo que nós fizemos. Aceita-nos de volta, Pai. Cuide de nós, trata as nossas feridas, põe um anel nos nossos dedos. Queremos comemorar contigo, Pai. Cuida de nós a cada dia. Segunda-feira, hoje, começa uma semana em que nós temos tantas tribulações e tantos afazeres, Senhor. Muitos deles só diante do teu altar. Cuida de nós, Paizinho. Pega na nossa mão e nos conduz. Louvado seja teu santo nome, Pai. E aqueles parentes nossos que ainda, as pessoas que nós amamos, que ainda não te conhecem, convence-os, ó Espírito Santo, do pecado. E traga-os novamente de volta ao centro da verdade. Enche-nos com teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos ser cheios da tua sabedoria, para que possamos pregar o teu evangelho e levar as novidades de vida para todos aqueles que estão perdidos nesse mundo.
É o que nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. 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 Amém.